Agradeço aos presentes que ainda estão aqui. Eu também agradeço a oportunidade do GT Espanhol em poder falar em português. E eu vi que eu acho que eu sou o único que colocou no programa uma apresentação em português, mas na verdade essa apresentação estava destinada originalmente a ser feita pelo meu orientando de graduação, que desenvolveu aqui parte do trabalho, mas ele na última hora acabou não desistindo de vir, bateu o carro. E, bom, como eu tenho uma apresentação de tarde, eu achei que valia a pena apresentar no GT, já que a gente tinha tido o trabalho aceito. O foco desse trabalho, que foi desenvolvido sob orientação pelo Josias, é baseado no programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal do Brasil, que é um programa que foi desenvolvido entre 2009 e 2014. Esse ano, na verdade, com a crise fiscal, ele existe no nome, mas ele já não vai ter a mesma envergadura, a mesma execução orçamentária que teve antes, né? Ele está morrendo, na verdade. Então, eu vou fazer um rápido contexto da pesquisa para incluir exatamente a contribuição que o Josias trouxe para a ideia geral. Então, o primeiro ponto é uma controvérsia que teve com um economista americano chamado Robert Shiller. Ele esteve no Brasil em 2010, 2011 e fez uma palestra, e essa palestra ficou famosa porque ele levantou a possibilidade da existência de uma bolha especulativa no mercado imobiliário brasileiro, né? E, na verdade, ele só levantou a bola, porque o que a gente olhava, o índice FIPZAP, né, que é um índice que mede preço da construção civil, e no ano de 2009, 2010, os preços imobiliários no Brasil tiveram um aumento extraordinário, tá? Mais ou menos uns 20%, eu vou tentar aqui. Não sei se dá pra... Como é que eu faço para ampliar, mas... aqui está a dinâmica de preços. Qual é a porcentagem do tamanho aí onde está o 71? Cadê o 70? Meu computador é tão diferente isso aqui. É só aumentar aí. Ah, tá, claro. Então, o que então, isso aqui é a dinâmica de preços, né? E basicamente isso aqui é a mudança do preço relativo dos imóveis no Brasil deflacionado pelo índice de preço ao consumidor. E então ali no período, né, a base móvel, né? Então de 2009 para 2010 os preços imobiliários tiveram 17% de aumento. Em 2010, 2011, 18%, 2011, 2012, 20%. Né? Então, exatamente no momento de execução do programa Minha Casa Minha Vida, os preços imobiliários no Brasil dispararam, que é a linha amarela em cima. E aí o Robert Shiller, né, bom, tem uma bolha imobiliária, uma bolha especulativa no mercado. O meu trabalho original é justamente argumentar que não existia uma bolha especulativa baseada no mercado de crédito, embora a expansão do crédito tenha sido importante, mas eu procurei uma alternativa para isso, que foi usar a teoria da renda diferencial da terra, do Davi Ricardo, né, um modelo clássico, né, da economia política, para mostrar que, na verdade, essa evolução dos preços está fortemente baseada na expansão do Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque o programa Minha Casa Minha Vida tinha como finalidade fornecer moradia para famílias de menor renda nas áreas mais distantes do centro das cidades. Tá? Não vai dar para explorar aqui as regras do programa, mas a ideia básica é que as casas para as pessoas pobres eram na última fronteira urbana. Tá? E isso tem uma consequência, porque se a gente aceita e entende que essa expansão dos preços aconteceu
em função do modelo ricardiano, isso significa que o aumento dos preços tem um caráter permanente. É diferente de uma bolha especulativa, que era exatamente uma outra questão que o Robert Shiller levantou, que quando houve o estouro da bolha especulativa nos Estados Unidos, os preços imobiliários baixaram 25%, 30%, 40% nos Estados Unidos. E no Brasil isso não aconteceu, né? E a minha hipótese de trabalho é que isso é exatamente porque a dinâmica econômica por trás era fundamentalmente diferente, né? A dinâmica não era uma dinâmica baseada exatamente no crédito imobiliário, mas baseado na expansão da fronteira imobiliária para a última terra, para a terra mais distante na versão lá do modelo. E então o efeito, né, para os preços imobiliários ele é permanente. Então é interessante que o Brasil tenha recessão agora, né? Mas se a gente olha o índice FIPZAP, não houve diminuição real nos valores imobiliários. Os aluguéis continuam nos mesmos preços, o preço da terra continua mais ou menos na mesma, no mesmo patamar, e eles não diminuíram ao longo desse período. Então, usando o modelo do Ricardo, então eu cheguei a essa conclusão, tá? Então aí entra o trabalho, exatamente o foco dessa apresentação, que é analisar um dos modelos, um dos pressupostos do modelo ricardiano. Porque o que acontece no modelo do Ricardo? Tu tem 3 classes sociais, né? Os trabalhadores, os capitalistas e os rentistas. No modelo ricardiano tem 3 classes sociais, e o pressuposto é que no modelo ricardiano os capitalistas estejam num regime de concorrência perfeita, né? Ou seja, nenhum capitalista considerado individualmente tem poder de influenciar preços e quantidades de mercado. E o trabalho aqui, a apresentação de hoje, era exatamente questionar, né, investigar em que medida a execução do Minha Casa Minha Vida, da ótica dos capitalistas, em que medida os capitalistas que trabalhavam no Minha Casa Minha Vida estavam em concorrência perfeita ou não. Então, essa ideia, assim. Para isso, o que a gente fez? A gente fez um estudo de concentração de mercado muito escolar. A gente pegou 2 medidas clássicas de concentração de mercado, né, que é a razão de concentração, quer dizer, o quanto as 4 maiores empresas detêm de market share, né, ou as 10 maiores, no caso que a gente pegou as 10 maiores empresas, né, o CR10, né, o índice de concentração 10, e a gente pegou também o índice Herfindahl, que é um outro índice de concentração de mercado. Então a gente pegou os dois, que são 2 índices assim, né, tradicionais em economia industrial. Pegamos a planilha de execução do Minha Casa Minha Vida, que num total de 10 mil contratos para praticamente todos os estados do Brasil, e analisamos como é que é essa estrutura de mercado das construtoras do Minha Casa Minha Vida por estado. Tá? Então esse foi o objetivo, né? E tentando ver se de fato tinha ou não concorrência, né? E qual era, de que modo essa concorrência entre as construtoras do Minha Casa Minha Vida se articulava. O que a gente descobriu então, né? Passando aqui para uma análise dos gráficos, né? Esse aqui é um primeiro resultado, que é o índice de concentração pelo Herfindahl-Hirschman, né? Esse indicador ele tem uma característica, né, que ele eleva a participação das empresas ao quadrado, ou seja, ele varia de 0, que é a concorrência perfeita, né, onde nenhuma das empresas individualmente tem participação no mercado, a 10 mil, que é quando 100 ao quadrado, né, 10 mil, que é quando uma única empresa detém 100% da participação no mercado. Então ele tem essa medida de sensibilidade, que quanto maior for o tamanho, né, a participação de uma empresa num determinado mercado, maior vai ser esse índice. Então, o que esse gráfico aqui diz, né? Isso aqui é o grau de concentração, né, que varia aqui do 0 ao 10 mil,
e aqui são os estados, né? E o tamanho das bolhas é a quantidade de contratos por estado. Então, por exemplo, São Paulo, né, tem uma grande participação dos contratos, né? Bahia, Rio Grande do Sul, né, são os estados que tinham muitos contratos. E o que a gente descobriu é que existe uma grande heterogeneidade nas estruturas de mercado induzidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Né? Então a gente tem estados pequenos, por exemplo, o Espírito Santo, que tem um alto índice, né? Também só para de 1.800 para cima, de 1.800 a 10.000 é altamente concentrado o mercado. De 1.000 a 1.800 é moderadamente concentrado e abaixo de 1.000 digamos, seria a concorrência perfeita. Né? Então, abaixo dessa linha aqui são os estados que teriam uma estrutura mais próxima a um mercado de concorrência perfeito. Mais ou menos daqui até de 1.000 a 1.800, né? Daqui até aqui são moderadamente concentrados e acima são altamente concentrados. O que a gente descobriu foi uma grande heterogeneidade, né, nesses mercados. Uma consequência disso a gente pode afirmar com bastante certeza de que a política governamental não pensou, não estruturou, não induziu a estrutura de mercados de construção nos estados. Então, esse é o primeiro índice. E o segundo índice, que ele varia um pouquinho, porque nesse segundo índice a gente não tem ele não é elevado ao quadrado, então é simplesmente o market share das 10 maiores, né? E o que a gente descobre? Que aqueles estados que estão lá cortados pelo ponto 1 ali, Espírito Santo, Amapá, Goiás, Paraíba, são mercados onde as 10 maiores empresas detêm 100% da participação de mercado. Né? O que chama atenção, e para mim foi uma descoberta que a gente fez nesse trabalho, me impressionou que exatamente estados menores têm o maior grau de oligopólio. Né? Enquanto que os estados maiores, né, eles vão ter, não necessariamente, né, alguns estados maiores vão ter mais concentração, outros estados menores vão ter menos concentração, mas de uma maneira geral a gente pode dizer que tem essa grande heterogeneidade aí entre os estados. A gente teve a oportunidade agora, depois que o trabalho já tinha sido enviado, de receber a professora Raquel Rolnick, que é uma urbanista famosa, ela foi relatora da ONU para o direito à moradia, então é uma pessoa que tem influenciado bastante lá, estudado bastante essas questões. E a gente, né, apresentou esses resultados para ela com uma certa surpresa, porque o que seria de se esperar que, na verdade, essa amostra fosse mais homogênea, ou essas estruturas fossem mais homogêneas, justamente em função da grande proeminência que as grandes construtoras têm no Brasil. Né? Aí a gente descobriu, tá? Porque todos esses dados aqui são referentes ao faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Tá? Só assim, rapidamente, né? Tem o faixa 1 e faixa 2, faixa 3. Tá? Faixa 1 ele é basicamente feito com subsídio estatal. Né? O faixa 2 e o faixa 3 são imóveis destinados à classe média. O que acontece? O faixa 1 são pequenas construtoras. Por quê? O lucro do faixa 1 advém principalmente da terra barata.